Bem, olá amigos do bairro Dom Pedro, do Conselho de Cidadão, do podcast Dom Pedro, do nosso portal A Voz do Dom Pedro e todos os outros grupos que a gente está incluso aí tentando resolver os problemas da comunidade, né? Acabamos de sair da reunião com os funcionários da Água de Manaus que fizemos ali no Terminal do 200, onde contamos com a presença, graças a Deus, de mais ou menos 30 moradores. Cada um levou sua demanda, cada um levou sua expectativa, né? E a gente conversou muito lá com as funcionárias da Água de Manaus, chefiado pela Lineci, e dizendo que a pessoa responsável pela nossa zona centro-oeste, o nome dela chama-se Mel. Mas o grande resumão que nós vamos fazer desse nosso encontro que nós fizemos lá na Praça do 200 é o seguinte: é aquilo que nós queríamos chamar a atenção da Água de Manaus para que ela entenda os nossos anseios em relação à interligação dessas 1000 casas que eles pretendem fazer, e pretendem fazer quebrando as novas ruas que estão recapeadas agora. E eu gostaria de pedir muito a cada um morador de cada um da sua rua fosse um vigilante, né? Que na hora que chegasse uma equipe de Manaus aí para quebrar a rua, não deixe quebrar a rua, chame a gente que nós vamos aí resolver. Nós temos um assunto a ser tratado no Ministério Público, através do defensor público, Dr. Cristiano Costa. Estamos aguardando o posicionamento dele, para podermos nós levarmos esse material, e aí nós vamos tratar de um assunto lá muito pessoal, que depois eu posso passar, não agora, não posso antecipar nada, né? Mas um dos assuntos que nós pretendemos é justamente se é para rasgar a rua, somente para interligar e fazer a ligação para cobrar taxa de esgoto, isso nós não queremos. Ou eles fazem cumprir o que diz, que está no programa dele, tratar Manaus bem, que é a ligação de 2 milhões de novos pontos nas nossas redes de esgoto. Nós queremos saber onde está essa rede de esgoto para ligar esses 2.000 pontos. Aí, no bairro Dom Pedro, se interligar aí no conjunto Dom Pedro I, 10 casas, nós vamos ter água retornando com toda certeza para dentro das nossas casas. Não suporta, não que não seja o cano de 150, como disse ali nesse que eles colocaram lá, mas sim pela nossa rede de esgoto antiga, que está totalmente saturada, interligada com a rede da CEMIF. Então, a pressa deles de quebrar a rua, como eles quebraram lá a Venceslau Braz, é justamente para isso, deixar o ponto e passar a cobrar. E nós vamos nós vamos solicitar ao defensor público, Dr. Cristiano, que ele entre com uma medida que cesse a cobrança, né? Chame a Água de Manaus para que faça todos os esclarecimentos. Se eles pretendem realmente interligar 2 milhões de novos pontos de águas aí em Manaus, que comece fazendo a nova rede de esgoto, saindo aí do Dom Pedro para chegar lá até o Tocantins. Aí aproveita e chama a CEMIF, né? E aproveita para a CEMIF fazer a galeria dela também, que não tem para onde colocar a água dela, que está se juntando com a água que sai dos nossos dejetos, que sai do nosso sanitário, né? Então, se é para fazer, vamos fazer. Se é para quebrar a rua, vamos quebrar a rua de uma vez por todas e resolver o problema, para 20, 30 anos na frente. Não interligar. Se nós deixarmos interligar essas casas, esses novos pontos que eles estão querendo interligar aí no Dom Pedro I, com toda certeza quem mora aí vai ter muito problema. Mas muito problema, não é pouco problema não. Se no verão agora, de vez em quando nós temos que chamar o carro para desentupir, imagine quando chegar a época do inverno, como é que não vai ser essa situação aí. Então fiquem atentos. Nós estamos terminando de elaborar, inclusive com a colaboração do nosso amigo Walter, lá da Associação de Moradores, um abaixo-assinado eletrônico, que nós vamos fazer rodar toda Manaus, né? Baseado em cima dessa declaração de que eles vão querer colocar 2 novos milhões de pontos nas nossas redes de esgoto. Queremos sim, olha, doutor Semir, doutor Roberto, presidente da Água de Manaus, nós queremos sim esgoto bem tratado, uma cidade bela, tem que ter o saneamento básico bem perfeito para poder
tratamento de esgoto bem tratado, não é aquele que está fazendo lá no Tocantins, tá bom? Uma água de qualidade que a gente possa beber até na torneira, que ainda não podemos por aí por fora, em muitos lugares já se fazem isso, né? E também as águas pluviais que a prefeitura tem que fazer a parte dela, tá bom? Essa é a rapidinha do vovô Osni, cansadérrimo, porque não foi fácil comandar uma reunião lá com muita gente falando, muita gente querendo fazer suas demandas, mas atingimos nosso objetivo, que era justamente levar os funcionários da Água de Manaus e os nossos queridos moradores aí do bairro Dom Pedro. Aqui, o velho, incansável, vovô Osni, direto do coração do Japim para o coração do bairro Dom Pedro. Tá? Uma boa tarde a todos, um bom descanso, um bom almoço, que Deus nos ajude, que esse fumacê acabe logo de uma vez, para que a gente possa voltar a respirar normalmente. Eu ontem passei muito mal, mas hoje já estou bem melhor, né? Devido a esse fumaceiro, tá bom? Acredite, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a Amazonas Energia. O povo unido, a comunidade unida, independente da associação, do conselho de cidadão, do vizinho, de quem quer que seja, tem que ser ouvido e a coisa legal tem que ser permitida. Nós temos que aprender, ok? Vamos ler o marco de saneamento legal completo. Vamos pedir para que os funcionários lá da Água de Manaus leia também a Lei 5.797 sobre a questão do corte de água, de suspensão, de uma série de novidades, né? Né, Lineci? Vamos ter que nos atualizar, tá, minha amiga? Um abraço a Mel, um abraço a Thaís e a todas as outras meninas que estiveram aí presentes. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço do vovô Osni.